Poética Pode. Um convite a conversas que curam. Eu sou Johanna Juncker. Eu sou Miriam Rosa dos Santos. Gente, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Queria começar apresentando a Miriam, essa amiga irmã amada, que além de uma mulher porreta e brilhante, é psicóloga, psicanalista e doutora em psicologia social. Vocês precisam conhecer a Johanna também, que é maravilhosa. Ela é artista, educadora e doutora em arte e religião. Miriam, conta pro pessoal que tá ouvindo a gente sobre o que a gente veio conversar hoje. Nós viemos conversar sobre vínculos e viemos conversar sobre a importância fundamental de ter vínculos. Por isso que o nome do nosso primeiro episódio, desse episódio inaugural, é O Vínculo é Vital. Maravilhosa. Eu queria começar contando um pouquinho para os nossos ouvintes como é que a gente se conheceu e falar um pouquinho de como esse vínculo se deu. Você lembra quando que a gente se conheceu? Você lembra dessa história? Como esquecer? Nós nos conhecemos na Jamaica. Eu e a Johanna fomos convidados para participar de um projeto lá pelo maravilhoso, brilhante Cláudio Carvalhais. Quem não conhece, vale a pena conhecer este rapaz. E então ele nos convidou para uma imersão, um trabalho, um projeto em Kingston, na Jamaica. E a Johanna, na verdade, ficou no interior da Jamaica, trabalhando com comunidades agrícolas, e eu fiquei trabalhando com populações que sofreram violência de Estado. Quando nós chegávamos no final do dia, que nós podíamos nos encontrar, como a gente queria conversar, né? Era tanta coisa para processar, Jesus, né? Como era importante. Mas a gente foi descobrir mesmo quanto o vínculo é vital na pandemia, né, Johanna? Quer contar um pouquinho? Com certeza, quero. Então, a gente, na Jamaica, a gente se vinculou muito por conta desse nosso olhar, assim, de maravilhamento e assombro diante da vida, eu acho. E de lá, pelos anos, né, que passaram, até que a gente enfrentou esse grande trauma, acho que global, que foi a pandemia nas nossas vidas, a gente manteve contato. Então, todas as vezes que eu ia ao Brasil, eu moro nos Estados Unidos, a Miriam mora no Brasil, e todas as vezes que eu fui ao Brasil durante esse período, a gente dava um jeitinho de se encontrar. E o vínculo ele foi se fortalecendo. E durante a pandemia, a gente percebeu que aos poucos, nesse susto, né, nesse drama que foi a gente ter o chão tirado debaixo dos nossos pés e tudo que a gente conseguia tatear como uma realidade ou algo parecido com a normalidade não existia mais, né? Todas aqueles espaços, assim, a padaria que você ia, ou o ginásio, a academia que você fazia, né? O trabalho presencial, os lugares educacionais, até os consultórios, né, de tratamento, a gente não tinha mais nada disso. E uma das coisas, eu acho que um dos vínculos e um dos rituais semanais que me trouxeram assim, bastante estabilidade no meio dessa turbulência, que foi se entender de uma maneira completamente isolada, né, dentro desse contexto de pandemia, foram as ligações e as chamadas de vídeo que eu e a Miriam fazíamos. Foi. Semanalmente, né, Mi? Foi o ar necessário para aquele momento, né? A gente estava num momento como todos, muito assustadas e muito sozinhas. E cada uma vivia seu particular deserto, né? Curiosamente, nós duas estávamos na fase de defesa do doutorado. Curiosamente, as duas estavam se divorciando. Exatamente. Eita, nós. Eu fico até arrepiada de lembrar. Para mim também arrupiou aqui. Arrupiou tudo.
Porque eu sempre soube que os relacionamentos eram importantes, né? Até pela minha escolha profissional, pela minha formação, pelo meu temperamento. Mas naquele momento, eu realmente percebi o quanto um vínculo verdadeiro, uma troca profunda de afetos, é responsável pela sobrevivência psíquica, né? Sim. É responsável, é o que faz a gente desendoidecer, né? Você usa muito essa metáfora do reservatório de saúde, que eu acho uma coisa muito linda. E eu sentia a gente, as nossas trocas, como isso, né? Um reservatório, um pequeno oásis de aterramento, de retorno à realidade, de trocas que ritualizavam e potencializavam assim a nossa percepção do que a gente estava vivendo e das possibilidades de que talvez a gente atravessaria tudo aquilo e haveria, porque no comecinho da pandemia a gente não sabia direito o que estava por vir, assim, foi bem apocalíptico assim, né? Eu lembro que no começo também da pandemia a Califórnia estava vivendo uma das piores queimadas, então assim esteticamente, assim, olhar pela janela era olhar para o fim do mundo. Assim, desértico. Totalmente. Totalmente. Então, assim, no que eu podia me apegar e segurar para lembrar que eu ainda era humana, que os vínculos ainda existiam, que a vida ainda era... A gente ainda podia sonhar e podia vislumbrar um futuro possível diante daquela realidade terrível que a gente estava vivendo, né? E acho que para mim ficou uma verdade estabelecida no meu coração desde aquela época, que a questão não é só viver uma situação de sofrimento, é viver uma situação de sofrimento sem nenhum olhar por perto, né? A questão não é só a dor, mas a gente precisa de alguém que reconheça a dor. E acho que a gente está num esquema de vida de um excesso de solidão tão grande, né? E todo mundo meio que se sentindo na obrigação de sofrer sozinho, isolado, segurando a máscara de uma bonita postagem nas redes sociais, né? Vivendo uma vida fake, paralela. Então, ter alguém com vínculo vital que possa ser sua testemunha nessa jornada, que possa ser testemunha da sua história, que possa autenticar sua dor, né? Que possa compartilhar de um momento de angústia, meu Deus do céu, faz a diferença. Eu acho que essa coisa do testemunho é uma coisa, é um aspecto tão importante do vínculo, porque eu tenho a impressão que diante dessas máscaras, né, e dessas movimentações que a gente tem feito de se distanciar de nós mesmas, né, a gente vai se distraindo e a gente vai se perdendo de si e a gente vai esquecendo que a nossa matéria-prima mais sagrada são os nossos sonhos, são os nossos desejos e são as nossas possibilidades de criar no mundo. Seja em qualquer função que a gente esteja exercendo, sabe? Em qualquer relacionamento que a gente esteja vivendo. Acho que essa capacidade, ela lembra a gente que a gente é humano. E eu acho que esses dispositivos da sociedade têm deixado a gente um pouco inebriado, disperso, sabe? Confuso, apático, anestesiado e também engolido, né? Que eu acho que a pandemia trouxe pra gente essa sensação de sermos engolidas por um algo desconhecido e muito maior que a gente, né? Enfim. E cadê o nosso desejo em tudo isso, né? Cadê o nosso... Onde estão os desejos? Será que a gente consegue rastrear os sonhos de quando éramos mais novas, por exemplo? Eu acho que as nossas conversas, elas trouxeram muito isso, muito da gente. Sim. De volta, né? É como se muitas vezes eu sinto isso,
que um relacionamento verdadeiro, amoroso, generoso é quase uma evocação. Ai, é lindo É isso. uma evocação do bem, né? Quando você está lá adormecida, perdida entre as sombras, lá esquecida de quem você é, alguém que consegue olhar para você e te evocar, né? E é mais ou menos aquela voz do Cristo chamando Lázaro, sai para fora, camarada, né? Sai daí, né? Que você foi essa voz muitas vezes, né? E acho que também foi para você. A gente teve essa experiência durante todo esse período, né, da pandemia. Evocação também me lembra o invocar, né? E uma coisa da encantaria também, né? Encantar, sabe? Que na medida que a gente vai evocando, invocando e encantando, a gente vai despertando também, a gente vai voltando para a realidade, né? Dessa dormência, desse corpo um pouco dormente, acordando, despertando para quem a gente realmente é, assim, para quem os desejos profundos da nossa alma, assim, e para um percurso e para uma jornada que faz sentido para gente, que não é só, né, a gente exercer funções, enfim, né, e interessante quando você falou dessa coisa de despertar, me veio à mente agora como tem mais de uma história, mais de um conto de fada de alguém que está adormecido, né? justamente, A Branca de Neve, a Bela Adormecida, e deve ter outros e outras culturas que agora eu não lembro. Mas essa capacidade que a voz de quem ama tem de chamar para a vida, né? E aí uma coisa que foi maravilhoso descobrir é porque eu acho que mulheres que estão nos ouvindo, tem um recado específico. Eu acho que tem uma ilusão criada de que essa voz do amor que chama para a vida, vem sempre de um homem, de uma relação erótico, romântica, amorosa. E uma coisa que foi maravilhosa confirmar, corroborar, experimentar mais uma vez, é que relações, às vezes, que não são relações românticas, mas que são relações profundas, às vezes fazem muito mais essa função, né? Ter amigos de verdade, ter pessoas com que você não precisa ter medo de mostrar sua alma, é muito, muito, muito ressuscitador. Como é que falaria? Alguma coisa que vai fazer ressuscitar? Ressuscitador, Isso, talvez? Johanna Juncker! Essa palavra que nem vou arriscar repetir, mas é essa voz que chama de volta para a vida. Eu estava, acho que há 10 dias do meu prazo final de entregar a tese. E não saía o final, não saía. Eu estava desesperada, eu te liguei. Eu falei assim, eu não consigo terminar essa tese. E você foi de uma perspicácia muito interessante, que você falou assim, olha, eu acho que a dificuldade de terminar é porque quando você terminar a tese, vão ter tantas outras coisas sérias para se arrumar, que então você vai ficar aí enroscada para não terminar. Então, como é importante ter alguém que conheça a gente, pessoal, alguém tem que conhecer você em profundidade nessa vida. Porque a hora que você estiver perdido no labirinto e tiver alguém de fora do labirinto, fala assim, vai para a esquerda, vai para a direita, né? E você fez isso, você falou, olha, senta, esquece todas as teorias, todas as bibliografias, escreve com o coração o último capítulo, contando como é que foi fazer essa tese. Então, assim, a sua palavra foi aquela chavinha que dá a libertação, sabe? Olha, quem não tem uma relação assim? Amigos, construam, porque colore a vida, faz a vida ficar mais poética. Acho que uma coisa que é tão vital, né, no vínculo
é a capacidade de ser espelho, né? Sim. Quando você esquecer quem você é, quando você esquecer do seu potencial, quando você esquecer da sua grandeza, tá fácil, viu, Hannah? Olha para mim, porque eu vou refletir você, né? Eu sei quem você Que é. lindo Então, isso. acho que isso é importante. Quando você esquecer quem você é, você tem que ter pelo menos uma pessoa que seja o seu reservatório de saúde, pelo menos uma pessoa que saiba quem você é e que possa te lembrar quem você é. Com certeza, Mi. E eu acho que é possível, assim, em qualquer estágio da vida. Eu acho que é possível essa Com toda construção. certeza. Acho que é possível a gente se abrir para isso. Essa necessidade de construir vínculos assim, ela se tornou uma urgência, Sim, né? nossa. Porque é quase que, não é? É urgente. Você tem consciência da vitalidade que é um vínculo? Você tem consciência do que você precisa para existir nesse mundo? Você tem senso, noção da importância que é uma troca afetiva profunda? Ou vai ficar só na fotinho do Instagram, né? Uhum. Ou em relações que a gente, assim, numa primeira vista, a gente interprete como uma relação de troca, mas que quando a gente vai percebendo o que a gente está recebendo e o que a gente está entregando, tá fora de equilíbrio, né? Eu acho que é importante lembrar disso também. Sim. E pensar se a gente tem relações e vínculos que são vitais e se a gente zela. E como que a gente zela por eles. Não, a gente não está falando de relações de codependência, mas de interconhecimento, né, de um cuidado mútuo, né, mútuo, não de exploração nunca, né? Sim, e cuidados em que a gente se implica uma na vida da outra. Sim. Né? Que não é. A gente está implicada. Eu estou implicada no seu flore, no seu processo de florescimento, digamos assim, né? Oh, que maravilha! Então, Iô, a vida pode ser poética, não pode? Pode. Poética, pode? Pode. Poética pode. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Olha só, eu também acho que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes e ex-nossos ouvintes, não sei, podem se perguntar por que poética. Acho que essa é uma pergunta que pode surgir. Sim. Por que do poética? Quando eu penso no poética, eu penso em contraponto, uma vida menos besta. Uma vida menos imbecil, minha gente. Uma vida menos rasa, uma vida menos vazia, menos pobre de beleza, né? Eu penso numa vida mais interessante, mais afetuosa, mais generosa, com mais beleza, uma vida mais poética. Para mim, a poética é o percurso do espírito e da alma na nossa vida. Lindo. É por onde eles caminham. E a gente precisa dar corpo a esse suceder. Porque, assim, a ordem da intelectualidade, ela é limitada, né? E diante dessa busca tecnocrata, de uma solução, de uma automatização da vida, a poética é aquilo que arrebata a gente, que surpreende a gente, que faz a gente perder o fôlego, mas também devolve o fôlego pra gente. Maravilhoso. Né? Eu acho, não é? Eu acho isso... e é o que desperta. É o que devolve o ânimo, né? Que reanima. Sim. A gente, enfim,
como a gente iria compreender, eu acho, a complexidade da experiência humana se não fosse a poética? Como é que a gente daria forma à nossa experiência com o sagrado se não fosse a poética? Como é que a gente expressaria o tesão que a gente tem pela vida diante tanto do terror quanto do maravilhamento? Não tem outra palavra para falar desse assombro, né? Que é estar diante do mistério. Sim, eu acho que a poética é esse nosso lado do divino imanente e transcendente também, né? Por isso que eu falei que a vida fica menos besta, ela fica com menos besta, pessoal. Ela fica com mais plenitude de sentido, o cotidiano fica enfeitado. Muito obrigada, Mi, como sempre, pela partilha. Um abraço, Iô. Até a próxima. E aí, gostou do episódio? Então continua essa conversa com a gente lá no Instagram, no @poetica.pod. Por lá você pode acompanhar conteúdos exclusivos. Para saber mais sobre nós e conferir outros episódios, acesse www.poeticapod.com. E claro, compartilhe com quem você acha que gostaria de ouvir a nossa mensagem. Nos vemos na próxima roda de prosa, pessoal. Até lá!